Está no livro de Mateus, capítulo 4. O título, ele diz assim: Jesus é tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhes: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegam os anjos e o serviam. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, fale conosco, Senhor, através dessa palavra. Senhor, fala aos nossos corações aquilo que o Senhor quer trazer para nós nessa manhã de hoje, Pai. Que essa palavra venha nos dar direcionamento, que essa palavra venha nos guiar, que essa palavra, Senhor, venha ser um divisor de águas na nossa vida, que essa palavra, Senhor, ela venha nos encher, ela venha nos abastecer, Pai, de tal ponto, de tal maneira, que nós venhamos transbordar, Senhor, na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, para quem não conhece um pouco da trajetória de Jesus, no capítulo 1 a Bíblia diz que fala sobre a genealogia, a árvore genealógica de Jesus. No capítulo 2 fala do nascimento de Jesus, a fuga, fala da visita dos magos, fala da fuga para o Egito. E aí no capítulo 3 ele se batiza para poder começar o ministério. E aí, após o batismo de Jesus, para começar o seu ministério, algo interessante acontece, porque a Bíblia diz que depois que ele é batizado, que ele vai começar o ministério, a Bíblia diz que ele é conduzido, está no versículo 1, pelo Espírito do Senhor, porque é Espírito com letra maiúscula. Está falando que ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, ou seja, vai ter momentos na minha e na tua vida que nós seremos conduzidos para um deserto. Vai ter momentos na minha e na tua vida que o Senhor ele vai permitir que algumas tentações elas venham até nós. Porque para a gente poder iniciar um ministério, para a gente poder viver um ministério diante de Jesus, para a gente poder viver um ministério baseado na palavra diante de Deus, nós temos que resistir todas as tentações do dia a dia. A Bíblia vai dizer que, e algo me chama muita atenção, porque o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado, ou seja, Deus já sabia que ele ia ser tentado, mas era propósito de Deus ele ser tentado, porque eu aprendi uma coisa: nós só somos aprovados quando passamos pela prova, só somos aprovados quando somos provados. E tem gente que acha que começar o ministério é começar grande. Não, o ministério de Jesus começou num deserto, sozinho, sem ninguém do lado dele, não tinha discípulo, não tinha ninguém, mas o Espírito Santo do Senhor estava com ele a todo momento. E eu vim para declarar sobre a tua vida nessa manhã de hoje, que ainda que pareça que você esteja sozinho, o Espírito Santo do Senhor ele está do teu lado a todo momento. E veja-se bem, no meio da sua caminhada você vai ter que resistir a muitas tentações. Vou te falar de algumas que muitas das vezes chegam para mim, principalmente na área financeira. Eu já recebi proposta de pessoas, todo mundo sabe aqui do meu passado, da minha história, de onde Deus me tirou. E eu já recebi proposta de pessoas, de amigos, falando assim: olha, deixa eu passar um cartão na sua máquina, aí eu te dou 10 mil só para você passar o cartão. Eu te dou tanto só para deixar usar a sua conta. E é coisa que enche os olhos. Você fala: meu Deus, vou ganhar tipo 10 mil reais sem fazer nada. Só que aí vem o Espírito Santo falar ao nosso coração:
Mas isso agrada aos olhos de Deus? Aí talvez pode falar assim, mas ninguém vai ver. Mas o Senhor está a todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Você quer ver outra coisa que às vezes você fala, nossa, apóstolo, mas aí foi um dinheiro alto, não estava na cara. Mas às vezes o diabo ele vem com algo simples também para tentar te atacar. Veja bem, parei num posto de gasolina esses dias para comprar uma garrafa de água. E aí comprei 2 paçoquinhas de R$1,50 cada uma. A garrafa de água deu R$6, aquela grande. E a paçoquinha deu R$1,50 cada uma, R$3, ao todo R$9, certo? Só para você entender. Eu paguei com uma nota de 20. Se deu R$9, a mulher tem que me dar quanto de troco? 11. Certo? Quando eu vi ela pegando, ela me deu. E na hora eu fiz o cálculo ali rapidão. Falei, deu R$11, pago 20, ela me dá 11. Quando eu paguei, que eu vi ela pegando, ela passou uma paçoca só. E aí ela ia me devolver R$12,50. E na hora que eu vi ela pegando os R$12,50, eu falei, tá errado. Ela não contou as 2 paçocas. Na hora que ela deu na minha mão, eu falei, moça, tá errado. Ela, que foi? Eu falei, você me deu dinheiro a mais. Cobra mais uma paçoca. Ela olhou no caixa. Ai, moça, ainda bem que você falou, porque senão ia ser descontado e tal. E na hora, eu senti como se fosse um teste. Porque Deus, ele não testa só nas coisas grandes, nas coisas pequenas também. Não é pelo valor, mas é pela sua atitude. Porque quem rouba um, rouba 1000. E eu falei, Senhor, eu posso ter todas as falhas do mundo, mas ladrão eu não sou mais, enganador eu não sou mais. O Senhor me mudou, me converteu, e eu não pego mais R$1 de ninguém, Senhor. E eu senti ali, eu falei, Senhor, eu sei que isso aqui foi um teste. Porque às vezes a gente fala, é só R$1,50, não dá nada. Mas no mundo espiritual não é o valor que conta, é a sua atitude. Não é o tamanho do estrago, não é o tamanho, é o que você faz. A Bíblia diz que Jesus ele foi para ser tentado. O propósito de Jesus estar no deserto era ser tentado pelo inimigo. E a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. O que eu aprendo com Jesus? Nós temos que ter uma vida constante de oração. Aí talvez você pode falar, apóstolo, é impossível alguém jejuar esse tanto de dia. Tem pessoas na terra que já fizeram esse jejum, tá? Muitas, inclusive. Não foi uma nem 2, não. Mas aqui, para a pessoa fazer um jejum desse, ela tem que separar a vida dela para Deus. Não tem como fazer um jejum desse e trabalhar, você vai passar mal. Porque é 40 dias e 40 noites sem comer. Só líquido, só água. Porque a Bíblia diz que Jesus teve fome, mas não disse que ele teve sede. Porque sem água o nosso corpo não aguenta. Ele aguenta no máximo estourando uns 6, 7 dias. Sem água. Depois disso você já começa a passar mal, o corpo já começa a parar. Porque a água é o que nos ajuda a permanecer vivo. Então, ou seja, Jesus ele jejuou, porque para a gente poder resistir às tentações do inimigo, nós temos que estar debaixo de jejum e de oração. Nós temos que estar debaixo de um propósito. O problema é que nós não resistimos porque nós não temos mais propósito diante de Deus. A gente vem para a igreja por vir, a gente faz as coisas por fazer, mas o Senhor está dizendo nessa manhã de hoje, restabeleça o teu propósito na minha presença. Restabeleça aquilo que você veio fazer aqui neste lugar. Se até o dia de hoje você andou sem propósito, comece a ter propósito na presença do Senhor. Porque Deus ele vai mudar a tua história. Deus ele vai mudar a tua situação. Deus ele vai reverter isso que você está vivendo. O que você está passando hoje não é o final da tua história. Através de uma atitude, um posicionamento, um propósito que você faz diante do Senhor, ele muda toda a tua história. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava jejuando, veio o tentador. Quem é o tentador? O diabo. A primeira pergunta que ele faz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras virem pães. Irmão, você acha que o diabo é bobo? Você acha que ele não sabe o que ele faz? A Bíblia diz que Jesus teve fome no verso 2, sim ou não? Sim. Acabei de falar para você, jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome, sim ou não? Sim. Aí no verso 3 o diabo vem falando para ele: transforma uma pedra em pão. Porque ele vai te tentar naquilo que você está precisando na hora. A tentação que o diabo vai mandar para você nunca é algo que você não quer, é algo que você quer. É algo que você mais quer, ele vai te mandar. Você não é o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Era como se o diabo estivesse falando: me prova que você é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão, come, se alimenta.
Só que Jesus, ele não precisava provar nada para ninguém, porque você é filho de Deus e você não precisa estar provando nada para ninguém, você não precisa estar se justificando para ninguém, porque o próprio Deus te justifica, o próprio Deus, ele prova quem você é, ele mostra quem você é. Ei, vai ter gente que vai ter que ver que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, porque o Senhor, ele vai te enviar socorro nessa manhã, o Senhor, ele vai te enviar providência nessa manhã. Vai ter gente que vai ter que olhar para você e dizer verdadeiramente: Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, porque ele passou pelo deserto, resistiu às tentações e o Senhor mostrou quem ele era. Glória a Deus, aleluia. O mais interessante é que nós, muitas das vezes, queremos mostrar para as pessoas que nós somos, né? A gente quer provar para as pessoas: não, mas eu sou homem de Deus, não, mas eu sou mulher de Deus. Jesus aqui, ele não provou nada para ninguém. Senhor, transforma, ele falou: Jesus, transforma as pedras em pães. Olha a resposta de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não sei do que você tem se alimentado nesses últimos dias. Eu não sei o que tem sido o teu sustento nesses últimos dias. Mas eu quero profetizar que você vai começar a se alimentar das palavras que saem da boca do Senhor, que o teu sustento vai ser o pão celestial que desce do céu. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você não vai mais depender das coisas terrenas, mas você vai depender das coisas espirituais. O Senhor está dizendo nessa manhã de hoje: ei, não se preocupe com aquilo que as pessoas têm falado ao teu respeito, mas se preocupe com aquilo que eu sei ao teu respeito, porque Deus está dizendo nessa manhã: eu vou te justificar. Você acredita que Deus justifica pessoas na terra? Tem gente olhando e dizendo: não vai dar em nada, vai acabar, vai parar, vai desistir. Só que aí Deus, ele se levanta do trono e ele justifica. Só que eu quero que você entenda, irmão, algo me chama muita atenção dentro dessa palavra. Todo mundo quer começar um ministério grande, todo mundo quer começar um ministério abençoado. Só que Jesus começou o ministério dele no deserto, sem ninguém. E é isso que eu quero trazer para você. Não é porque você está no deserto que você está esquecido. Não é porque você está no deserto que te abandonaram. Não é porque você está no deserto que Deus te virou as costas. Muito pelo contrário, você foi conduzido para esse deserto porque Deus, ele quer te aprovar para o próximo nível. Deus, ele quer te levar para uma nova fase. Deus, ele quer te levar para viver algo novo na presença dele. Só que para a gente poder viver algo novo na presença do Senhor, muitas das vezes nós temos que passar pelo deserto. Muitas das vezes teremos que enfrentar tentações, situações difíceis, situações que vêm para nos parar, que vêm para nos abater, que vêm para nos destruir. E nós vamos ter que permanecer de pé diante dessas tentações. A Bíblia diz que o diabo, não contente, e ele não desiste de primeira, tá? Eu quero que você entenda. Ele vai te tentar, não é uma vez só não, é várias vezes. Porque, irmãos, quem cansa somos nós. O diabo, do mesmo jeito que Deus tem a eternidade na glória, o diabo, ele já tem a eternidade separada para ele também lá no inferno. Então ele não tem pressa, ele é paciente e ele não desiste. E eu quero que você entenda que o inimigo, ele vai tentar te derrubar diversas vezes, mas se você permanecer firmado na palavra, ninguém vai poder te derrubar. A Bíblia vai dizer que ele leva Jesus à cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo, ou seja, sobre um lugar alto. E aí ele diz assim, ó, mais uma vez: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. O diabo, ele é tão astuto que muitas das vezes ele vai usar até a palavra para nos atacar. Aqui, isso está escrito lá no Salmo 91. Você não vai tropeçar com teu pé em pedra, os anjos te sustentarão. O diabo está falando, mas está escrito, pode fazer porque está escrito. Aí tem gente falando assim: não, eu posso beber, eu posso sair porque Jesus tomou vinho. Irmão, são épocas diferentes, são vinhos diferentes, situações diferentes, tem nada a ver com o dia de hoje. Tem gente achando que pode fazer coisa errada, porque eu vi lá que antigamente podia ter 2 mulheres, antigamente um podia ter mais de uma mulher, e tem gente querendo trazer coisa errada para a sua vida, porque na Bíblia estava escrito que podia. Mas isso era uma outra época, era um outro tempo. É igual tem um provérbio que diz assim, que para dar vinho para as pessoas que estão em situações difíceis,
ou em situações de enfermidade, no leito de morte. Mas só que eu quero que você entenda que o vinho naquela época, até os dias de hoje, tem alguns médicos que receitam tomar uma dose de suco de uva puro ou uma taça de vinho por dia, porque isso faz bem para a saúde. Então ali ele estava dizendo, é para ajudar na saúde, porque a medicina não era avançada naquela época. Só que hoje a gente não precisa da bebida, hoje a gente tem médico, tem remédio para tudo que é tipo de coisa. Então nós precisamos entender que o diabo muitas das vezes ele vai nos tentar até dentro da palavra. Não pode fazer porque está escrito. Não pode fazer porque o Senhor ele vai te sustentar. O Senhor ele vai cuidar. E o Senhor está dizendo, ei, eu vou até onde eu permito que você vá. Se você quer passar da linha, aí é com você. E aí a pergunta que ele fez também, que me chamou a atenção pela segunda vez é: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Irmão, o diabo sabia que ele era o Filho de Deus, sim ou não? O diabo ele está vendo tudo, irmão, desde a eternidade, desde quando tudo começou, desde quando ele foi criado. Jesus ele também sabia que ele era o Filho de Deus, sim ou não? Sim. Ele precisava provar alguma coisa para alguém? O nosso problema, sabe qual que é muitas das vezes? Querer a aprovação do homem, querer a aprovação das pessoas. Só que nem sempre as pessoas vão nos aprovar, mas o céu ele vai nos aprovar. Muitas das vezes as pessoas vão nos rejeitar, mas o céu vai nos receber. Nós precisamos entender que nós não dependemos da aprovação das pessoas para permanecer firmados em Cristo, mas nós dependemos da vontade dele para permanecer firmado. Você não é o Filho de Deus? Vai, pula, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardar. E aí Jesus sabiamente ele olha para o diabo e ele fala assim: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não sei se você já viu aqueles pregadores, pastores, principalmente das igrejas mais antigas. Não, nós vamos guerrear, nós vamos acabar com o diabo, nós vamos destruir o inferno. Irmão, você só pode entrar em guerra que Deus permite que você entre. Você sabia que até para você orar numa casa, orar por alguém, você tem que saber se Deus quer que você vá? Porque às vezes você está comprando uma briga que não é sua. Você está pegando algo com as mãos que não é para você. E aí nós precisamos entender que muitas das vezes nós estamos tentando o Senhor porque nós achamos que o Senhor vai estar com a gente. Não, aonde eu for, Deus está comigo. Só que para isso poder se tornar uma grande verdade na nossa vida, nós temos que ter muita vida com Deus. E mesmo assim vai ter lugares que Deus não vai querer que você vá. Porque aqui Jesus ele falou, também está escrito. E, irmão, nós estamos falando de Jesus, tá? O Filho de Deus, o próprio Deus na terra. Não tentarás o Senhor seu Deus. Mesmo eu sendo Jesus, eu tenho que fazer a vontade do Pai, não é a minha vontade. Ele estava mandando um recado naquele momento. Ele estava dizendo, eu sou Jesus, eu sou o próprio Deus, mas mesmo assim eu tenho que cumprir ordens e obedecer a ordem do meu Pai que está no céu. O Senhor está dizendo nessa manhã de hoje, ei, comece a cumprir as ordens do Senhor para a tua vida, porque elas te levarão para um caminho de bonança, para um caminho de paz, para um caminho de prosperidade. O Senhor está dizendo nessa manhã, ei, não tente ao Senhor, cumpra as ordens dele, porque tem um caminho de esperança te esperando. O mais interessante é que a gente não gosta de ser desafiado. A gente acha que se alguém desafiar a gente tem que ir lá bater de frente. A gente tem que ir lá comprar briga. A gente tem que ir lá falar, não, mas por que você fala, irmão? Eu sou um cara que... Ah, pô, fulano falou isso. Não. Eu quero saber o que Deus está falando. Ah, mas fulano disse que... Ah, eu quero saber o que Deus está falando. O que fulano fala, irmão? Como dizia o povo do norte, estou cagando e andando. Estou nem aí, irmão. Meu negócio é com Jesus, não é com o povo da terra, não. Eu estou aqui para ajudar quem quer ser ajudado. Não quer ser ajudado? Vai com Deus, tchau. Nós estamos aqui para fazer a diferença no meio dos iguais. Sabe por que nosso ministério ele é tão bombardeado, ele é tão atacado? Porque nós fazemos a diferença no meio dos iguais. Nós fazemos a diferença. Ontem, para vocês terem uma ideia, aconteceu algo tão legal na pizzaria. A gente sentou para comer a pizza. E aí foi um amigo meu, encostou lá ontem. E aí ele sentou para comer a pizza com a gente.
E aí tinha um outro entregador sentado assim, amigo nosso também, que é Jonathan também o nome dele. E aí a gente sentou ali, conversou, e do nada surgiu o assunto de Deus. E aí o menino que foi lá comer, ele era esse tipo de pessoas que emprestava dinheiro a juros, sabe? E aí ele falou: ô Jonathan, mas Deus gosta de quem faz isso? Eu falei: irmão, tá errado. Dentro da palavra é proibido emprestar dinheiro a juros. E até pegar dinheiro a juros é proibido, dentro da palavra. E eu quero que você entenda algo. Eu não sei se você já passou por essa situação. Eu não vou mentir, eu já passei por isso, já peguei muito dinheiro a juros por aí. Irmão, pensa numa coisa que trava a sua vida, é você pegar dinheiro na mão desses caras. Porque é um dinheiro amaldiçoado. É um dinheiro que, mano, trava tudo, faz você perder até o que você conquistou, irmão. É um dinheiro amaldiçoado. Não é que a pessoa seja amaldiçoada, mas muito daquele dinheiro custa o suor de pessoas que poderiam estar fazendo outra coisa. Porque, irmão, eu quero que você entenda. Se você está bem de vida, se as suas contas estão pagas, você vai pegar dinheiro emprestado? Você só pega dinheiro emprestado quando você está precisando, não é verdade? Então, ou seja, são pessoas que se aproveitam da fragilidade de outras pessoas. Então o dinheiro ele é amaldiçoado, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se a gente tiver alguém em necessidade, nós devemos ajudar. Nós devemos ajudar e não tirar do que as pessoas têm. Não tirar do que as pessoas têm, nós devemos ajudar. Então, ou seja, quando a gente tiver alguém em necessidade e falar: não, vou me aproveitar desse cara aqui, ele está precisando, eu vou dar 1.000 para ele me pagar com 1.500. Irmão, está fora da palavra. Só que às vezes a gente faz pela necessidade. A gente pega, na verdade, pela necessidade. Mas eu profetizo que a partir de hoje, em nome de Jesus, você não vai precisar mais pegar dinheiro emprestado com ninguém. Eu profetizo que a partir de hoje, em nome de Jesus, você não vai pegar dinheiro a juros com ninguém. Você não vai pegar dinheiro emprestado, nem com a agiota, nem no banco, nem em lugar nenhum. Porque eu profetizo que a partir de hoje, Deus ele se manifestará sobre a tua vida. Ele será o teu sustento, Ele será o teu alimento. Ele será aquele que te guarda, Ele será aquele que te livra. Deus está dizendo nessa manhã de hoje: ei, eu sou a tua providência. Ele mandará machuri e andará mandaia sou. Deus está dizendo nessa manhã: ei, eu sou aquele que provê, eu sou aquele que cria do nada o que não existe. E o Senhor está dizendo nessa manhã: ei, eu vou criar algo novo na tua vida. Eu tenho uma porta nova para abrir para você. Deus está dizendo nessa manhã: descansa o teu coração, não pegue nada com ninguém, não peça nada a ninguém, porque eu, o próprio Deus, entro hoje na tua história. Glória a Deus, aleluia. E aí a gente continuou conversando, e toda hora que ele perguntava alguma coisa, eu respondia dentro da palavra. E aí ele falou: eu parei de fazer isso. Ele falando para mim: eu parei de fazer isso porque eu estava fazendo isso e tinha um sócio e tal. E eu vi que ele gostava muito de humilhar as pessoas. E eu nunca gostei disso. Ele já até veio na igreja, quando era lá em cima uma vez, ele já veio na igreja, esse menino. E ele falou: eu não gosto disso, de humilhar as pessoas. Pessoa que está passando em situação difícil, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, mano? Eu falei: então, agora eu vou te falar outra coisa que está escrito na Bíblia. Aí ele falou: pode falar. A Bíblia diz que aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. Mas a Bíblia diz que aquele que se exalta, o próprio Deus abate. Então toda vez que alguém se humilha, que alguém se levanta para humilhar alguém, você pode ter certeza que Deus vai humilhar essa pessoa. Porque está escrito na palavra. Falei: a melhor coisa que você fez é ter saído de perto desse cara e ter parado de fazer isso. Porque se você quer ver os seus caminhos prosperar, se você quer ver a tua vida andar, você não pode depender do suor dos outros. Tem gente, irmão, que não trabalha mais, vive só disso, emprestando dinheiro para os outros e tirando dinheiro das pessoas. Pessoas que estão em dificuldades. Tem gente, irmão, que se mata por causa disso. Tem gente que perde a casa, vai embora porque fica com medo e muitas das vezes correndo risco de vida. Mas eu profetizo que em nome de Jesus, o tentador ele não vai alcançar a tua casa, ele não vai alcançar a tua família. E ainda que ele alcança, o teu Deus ele vai estar lá para te dar o livramento nessa manhã de hoje. O teu Deus ele vai estar lá para mudar a tua história. O teu Deus ele vai estar lá para te fazer fortalecer novamente, para te fazer viver algo novo na presença do Senhor. Ainda que o inimigo ele tente de todas as formas tentar tocar na tua vida, o Senhor está dizendo nessa manhã: ainda que ele tente, eu estarei lá para te dar o livramento. Glória a Deus. E muitas das vezes nós entramos em certas situações a qual nós não queremos entrar.
participamos de coisas que nós não queremos participar, às vezes por causa da dificuldade, como eu falei. Tem muitas pessoas que pegam dinheiro emprestado a juros sem saber. E nós lemos aqui na palavra que nós não devemos tentar ao Senhor Deus. O que eu quero dizer para você nessa manhã de hoje? Que Deus, Ele é a tua providência. Deus, Ele é o teu sustento. Deus, Ele é o teu pão de cada dia. Deus, Ele é aquele que abre a porta, Ele é aquele que fecha a porta, Ele é aquele que livra, Ele é aquele que guarda. Mas para isso nós temos que confiar e resistir às tentações do mal. Porque o diabo falou, pula, pula que os anjos vão te sustentar. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós temos que viver debaixo de uma palavra de obediência e vivendo aquilo que Deus quer para a nossa vida, não aquilo que nós queremos viver. Como assim, apóstolo? Às vezes você planejou algo para a tua vida e Deus, Ele tem um plano maior para você. Às vezes você falou, Senhor, eu queria vir por esse caminho, e Deus está falando, eu quero te guiar por outro caminho, porque eu tenho um propósito maior na tua vida. Só que para a gente muitas das vezes alcançar o próximo caminho, muitas das vezes nós vamos ter que entrar no deserto. Porque o ministério de Jesus começou no deserto. Irmão, aqui nós já estamos falando de Jesus homem, grande, já pronto para pregar a palavra. Ou seja, ele podia muito bem, já está começando o ministério dele sem nem que passar pelo deserto. Só que ele estava nos dando um ensinamento. Para a gente poder viver o propósito de Deus é no deserto. E aqui eu entendo, olha o que Deus falou no meu coração agora. Eu entendo isso como uma libertação para aquilo que o povo não conseguiu viver no passado. Como assim, apóstolo? Jesus, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, sim ou não? Sim. Você sabia que o povo que andava com Moisés, eles também iam passar só 40 dias? Mas por causa da murmuração passou 40 anos. Então é como se Jesus estivesse dando ensinamento. Lá atrás o povo não conseguiu, deu errado, mas comigo agora vai dar certo. O Senhor está dizendo para você nessa manhã de hoje, talvez você tentou caminhar, você tentou avançar, o Senhor está dizendo nessa manhã de hoje, talvez você começou a entrar por alguns desertos sozinho, e você não conseguiu passar, você não conseguiu, você permaneceu no deserto, não conseguiu entender o que Deus queria fazer, mas nessa manhã de hoje, Jesus está dizendo, hoje eu atravesso esse deserto com você, hoje eu seguro na tua mão, hoje você vai começar a ver as maravilhas que eu tenho para entregar nas tuas mãos, hoje você vai começar a ver os milagres do Senhor para a tua vida, e fica tranquilo, porque toda vez que vier o tentador, Jesus estará do teu lado para te dizer o que fazer, e você não vai mais ficar perdido no meio do caminho, você não vai mais ficar perdido no meio da caminhada, porque o Senhor, Ele tem direcionamento para a tua vida. E aí, para a gente concluir essa mensagem, lembra que eu falei para você que o diabo não desiste de primeira? A primeira coisa que ele fez é transformar as pedras em pães. Aí agora levou Jesus para um lugar alto e falou, pula porque os anjos vão te sustentar. Aí agora, a terceira vez ele vem, novamente transportou, olha o poder do diabo. Ele transportou Jesus de um lugar para o outro, tá? Só para você ter ideia. Está escrito na palavra. Verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Irmão, aqui entra algo muito, muito forte, e eu quero que você guarde isso na tábua do teu coração. Porque muitas das vezes, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já se deparou com isso. Você olha para uma pessoa que não vai para a igreja, que não busca Deus, que não quer saber de Deus, vive no rolê, vive na zoeira, e às vezes você olha para a vida dela, parece que está tudo bem, né? Parece que tem dinheiro, tem um carro legal para andar, tem uma casa legal para morar. Só que eu vou te falar uma coisa, não é porque tem que foi Deus que deu, tá? Tem que tomar cuidado com isso também. Porque a gente vê as pessoas com um monte de coisa, mas eu conheço ímpio aí, cara que bebe, usa droga, é ladrão, é não sei o que, tem um carrão, tem uma motona, e eu estou na igreja, eu não tenho nada. Ei, não é porque ele tem que foi Deus que deu, não, tá? Está escrito aqui, ó. O diabo falou para Jesus, se você me adorar, eu te dou tudo. Quem adora o diabo ganha tudo, irmão. Mas quem adora Jesus ganha salvação, ganha o nome no livro da vida, vai morar no céu. E fica tranquilo. Porque se Jesus também quiser te dar tudo nessa terra, Ele vai te dar, irmão. Mas se Ele não te der, Ele continua sendo Deus, a gente continua adorando, e glória a Deus por isso.
O que nós temos que entender é, não é porque a gente viu alguém prosperar que foi Deus que prosperou. Tem tudo isso também, tá? Porque aqui o diabo estava falando, Jesus, só me adora. Ele estava falando das riquezas do mundo. Só que deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele é o Filho de Deus, sim ou não? Sim. Jesus, ele já é dono de tudo, sim ou não? Ele não precisava que o diabo desse nada para ele. Sabe qual é o nosso problema? A gente é filho de Deus, a gente já tem a herança do Pai, que é a herança de tudo, mas muitas das vezes a gente quer se vender, se prostrar à vontade do inimigo para receber algumas coisas. Mas eu vim para te dizer nessa manhã de hoje, você é filho, você é herdeiro, e você não vai precisar se prostrar às vontades do diabo para receber algo. O Senhor está dizendo nessa manhã, continue firme, permaneça firme, porque no momento certo, eu também abençoo a tua vida, você também vai viver o melhor dessa terra, como está escrito lá em Deuteronômio 28, verso 1 e 2, se ouvires e obedeceres as minhas palavras, todas essas bênçãos virão atrás de ti, serás abençoado na entrada, na saída, no campo, na cidade, ao deitar, ao levantar. Deus está dizendo nessa manhã, o que eu tenho preparado para você é maior do que aquilo que o diabo quer te dar. Glória a Deus, aleluia. Olha como isso é forte. O que Deus tem preparado para nós é maior do que o que o diabo quer colocar na nossa mão. A tentação está grande? Te prepara, porque o milagre vai ser maior ainda. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou te falando. Se está vindo tentação grande, te prepara, porque o teu milagre vai ser maior do que a tua tentação. O diabo, ele estava mostrando para Jesus e ele estava falando, olha, me adora que eu te dou tudo isso. Eu imagino Jesus olhando para ele e falando, que bênção. Já é tudo meu. Sou filho de Deus. Sou o próprio Deus. Se não fosse por mim, isso nem teria sido criado. Ei, eu quero que você entenda que o melhor da terra foi criado para eu e você que vivemos debaixo da presença do Senhor. Só que sabe por que muitas das vezes a gente não vive? Porque o Senhor ele quer nos ensinar o valor das coisas. Porque às vezes a gente ainda não sabe o valor. Você quer ver uma coisa? Eu sei que é muito ruim passar dificuldade financeira. Mas às vezes o Senhor ele quer te ensinar o valor de cada real. Você sabia disso? Eu sei que é difícil nós passarmos dificuldade, talvez, na vida sentimental, mas o Senhor ele quer te dar o valor, quer te mostrar o valor de uma pessoa. Às vezes é difícil você passar dificuldade, talvez, na vida espiritual, no seu ministério, mas o Senhor ele está querendo te mostrar o valor que você tem para Deus. Não é que ele quer te provar, te castigar. Ele só está querendo que você aprenda a valorizar as coisas para quando ele fizer aquilo que ele tem para fazer, você não desperdiçar. Você quer ver uma coisa? Tem uma reportagem que saiu no Fantástico há muitos anos atrás, provavelmente deve ter na internet, de pessoas que ganharam na Mega Sena e depois ficaram mais pobres do que o que era antes. Por quê? Ganhou, aí saiu comprando tudo, dando dinheiro para todo mundo e festa todo dia. Só que dinheiro que não investe, acaba. Tudo aquilo que você não cuida, acaba. Tudo, não é só o dinheiro não, é dinheiro, é relacionamento, é amizade, tudo que você não cuida, acaba. Ministério, se você deixar de vir para a igreja, o teu ministério vai acabar. Se você deixar de buscar a Deus, o teu ministério vai parar. Então, ou seja, tudo aquilo que você não cuida, trava, para. E aí pessoas que ganharam, irmão, vou te fazer uma pergunta. Será que tem gente que fala assim, ai, se eu ganhar na Mega Sena, meus problemas estão resolvidos? Aquele povo ganhou. Não foi um nem dois, não. Foram vários que ganharam. Mas não tinham o quê? Estrutura psicológica para ter dinheiro. Não sabiam o valor de cada real. Então o que aconteceu? Perdeu tudo. Aí foi ver, sabe por que ficou mais pobre do que o que era antes? Porque comprou mansão, comprou carro. E tudo aquilo, irmão, gera dívida. Então, ou seja, antes era só pobre. Agora é pobre, lascado, endividado. E dívidas milionárias que não tem mais como pagar. Porque, irmão, você ganhar na Mega Sena uma vez é difícil. 2 vezes, irmão. Eu vi um cara que ele falava assim que ele comprava um carro, o pneu furava, ele abandonava o carro na rua e comprava outro. Só porque o pneu furou. E ele foi um dos caras que ficou pobre. Mais pobre do que o que era antes. Por quê? Não deu valor àquilo que tinha. Então valorize o que você tem. Ainda que seja pouco, ainda que na mão das pessoas não vale nada,
Aí daqui as pessoas, irmão, tem tanta gente que olha para essa igreja, olha para esse ministério e fala, poxa, uma igreja pequena, vai pouca gente, por que você ainda luta com aquilo? Eu falei, porque para você pode não valer nada, mas para mim vale tudo. Eu prego sobre uma mensagem que fala sobre os valentes de Davi, que fala de um cara chamado Samar, que ele cuidava de um campo de lentilhas. A Bíblia diz que o campo era pequeno. E quando a Bíblia diz que algo é pequeno, é pequeno de verdade. E a Bíblia diz que o exército invade a cidade para destruir tudo e tomar tudo que eles tinham. E ele ficou até o final, lutou para defender o campo dele e ele venceu, tá? Sozinho. Porque eu quero que você entenda. Você não precisa das pessoas do seu lado, você precisa que Deus esteja ao seu lado. E ainda que seja pequeno, permaneça, lute até o final, porque você não vai morrer nessa guerra, você não vai morrer nessa batalha. Deus, ele tem escape, ele tem livramento para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Ah, apóstolo, é pequeno para os outros, para mim é a maior igreja do mundo, é o melhor ministério é o meu. Porque é meu, foi Deus que me deu e eu sei o valor que tem investido aqui. E quando eu falo de valor, não estou falando de dinheiro não, tá? Eu estou falando de lágrima, eu estou falando de oração, estou falando de jejum, eu estou falando de quantas vezes eu quis desistir, quantas vezes eu quis parar, quantas vezes eu quis sair da presença do Senhor e eu permaneci para hoje poder estar aqui. Então é por isso que eu falo, não, não vou desistir. Enquanto Deus estiver do meu lado, irmão, eu vou estar com Ele também. Eu estou igual a Moisés, Senhor, não me faça sair daqui sem a Tua presença. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Agora, se o Senhor for, o Senhor pode me levar para onde o Senhor quiser. E nós temos que entender que o diabo ele não desistiu com Jesus. Então, se ele não desistiu de derrubar Jesus, de tentar derrubar Jesus, porque ele não conseguiu, imagina comigo e com você o tanto que ele vai investir. Imagina comigo e com você o tanto que ele vai ali, ó, para, desiste, não vai mais não. Olha aí, ó, todo mundo se divertindo, bebendo. Época de carnaval, então, meu Deus, ontem quase todas as ruas do bairro tinha uma festa. Toda a rua que você entrava tinha uma festa. Toda a rua. Eu trabalhei na pizzaria ontem, então eu rodei quase todas as ruas do bairro. Toda a rua que você entrava tinha uma festa. E eu vou até aproveitar para falar um pouco sobre isso. Eu não sei se vocês viram. Saiu na internet, não sei se passou na televisão. Um pastor que foi orar no carnaval do Rio de Janeiro, dizendo que o carnaval era de Deus. Alguém viu isso? Irmão, o nome do carnaval significa festa da carne. Antigamente, bem antigamente, era uma tradição católica não comer carne na época do carnaval. Só que eles inverteram. A festa da carne hoje ela é simbolizada no quê? Festa da prostituição, festa para usar droga, festa para fazer tudo aquilo que não pode. E você vê que, eu não sei se você já reparou nas notícias, esse carnaval tem sido um dos piores. Já aconteceu um monte de coisa ruim no carnaval. É que a mídia não divulga. Por quê? Porque dá dinheiro. Dá ibope, o carnaval dá muito dinheiro. Irmão, sabe quantos... Eu não faço nem ideia, irmão, mas eu sei que é muitos milhões para uma escola poder desfilar. Uma escola. Porque imagina, a escola demora o quê? 1 hora passando na avenida, mais ou menos? Aqueles carros alegóricos, aquilo custa dinheiro. Aquele povo ali que trabalhou, um monte ganha salário. A prefeitura manda bilhões ou trilhões para a escola de sombra. Para desfilar no carnaval. E a prefeitura distribui milhões, bilhões, trilhões para isso acontecer. Então eu quero que você entenda. E aí você vai ver lá. É marido traindo a esposa. É a esposa traindo o marido. A maior época onde tem separações é no carnaval. Você sabia disso? Pode pesquisar. É carnaval e fim de ano. Mas é mais no carnaval. Porque o povo sai, passa 3, 4 dias, depois volta como se nada tivesse acontecido. Hoje, talvez aqui em São Paulo, não tanto, mas pro lado tipo da Bahia, do Ceará, do pessoal dá muito valor ao carnaval mesmo, o povo vai pra rua, irmão. Eles saem tipo na sexta-feira à noite e voltam só na quarta. E aí, as suas esposas ficam em casa, os seus maridos ficam em casa, muitas das vezes. Então eu quero que você entenda que nós estamos vivendo uma das piores épocas da nossa vida, eu acho. Nunca se viu tanta desgraça como agora. Nunca se viu tanta coisa errada como nos dias de hoje. Nunca se viu tantos jovens se perdendo como se perde nos dias de hoje. Por que eu estou te falando isso? Porque as tentações virão, irmão. E você precisa estar firme. Você precisa estar de pé. Você precisa estar fortalecido.
Hoje, graças a Deus, a tentação de ir para o mundo, essa eu não tenho mais. Essa já não me abala mais. Não, eu faço entrega dentro de biqueira, dentro de pancadão, onde você imaginar. Isso nem me chama muito, pelo contrário. Quando eu entro, eu fico incomodado, querendo sair logo, porque me incomoda. Não sei se estou ficando velho, mas o barulho me incomoda. Acho que eu estou ficando velho. O barulho, sabe quando o barulho começa a incomodar, você quer silêncio? E aquela bênção, tá com o carro ligado, você querendo dormir? Então essas coisas hoje, mas cada um tem a sua tentação. Hoje eu posso ter outras tentações, da mesma forma que você sabe qual é a sua fraqueza. Você sabe qual é a sua tentação. E a Bíblia diz o quê? Nós temos que nos afastar do mal. Nos afastar das coisas malignas. Da aparência do mal. Ou seja, se você olhou para um lugar, você viu que aquilo ali parece algo do mal, se afasta. É o que a Bíblia diz. Se afaste da aparência do mal. Porque o diabo ele vai tentar te derrubar. Muitas das vezes você está indo para a igreja, aí um amigo fala, ai, vamos na minha festa de aniversário. Eu falo, irmão, porque eu já passei por isso, tá? Saí da casa de recuperação, estava bem, uma benção. Ah, vamos na festa de aniversário, vai ter refrigerante, você bebe refrigerante, irmão. Não deu outro. Bebi, cheirei, fumei, fiz tudo. Porque eu estava pronto. Não adianta a gente querer pisar aonde a gente não aguenta pisar. Você tem que saber suas fraquezas. Você tem que reconhecer seus limites e reconhecer que você não pode estar ali. Hoje em dia, irmão, você pode me levar para qualquer lugar, irmão. Piqueira, Cracolândia, o que for, irmão. Nós entra, hora e vai embora. Já fiz tanto isso. Tanto isso. Participei de festas. Muitas das vezes da minha família. Minha família não faz coisa errada, mas eles tomam uma cervejinha, um vinhozinho, muitas das vezes. E eu participava, irmão. Pegava minha garrafinha de Coca-Cola, sentava no sofá e ó, tomava a coca todinha, comia até passar mal. E embora, irmão. Por quê? É coisa que não me afeta mais. É lugares que agora eu posso pisar e eu sei que eu estou fortalecido para ir ali e falar da palavra do Senhor. Para aquelas pessoas que estão ali. Você quer ver um exemplo? Muitas das vezes, o que nos afeta é a noite. Para muitas pessoas, tem gente que não pode sair na rua à noite e faz coisa errada. Hoje, para honra e glória do Senhor, igual ontem, eu trabalhei até quase 2 horas da manhã. De moto, para cima e para baixo. Podia fazer uma única coisa errada que talvez ninguém ia ver. Só que eu tenho um compromisso com Deus e eu não posso jogar fora aquilo que Deus me deu. O que eu quero te dizer nessa manhã de hoje, você tem um compromisso com o Senhor. Não jogue fora aquilo que Deus te deu. Não desperdice aquilo que Deus te deu. A Bíblia vai dizer, e aqui nós vamos encerrar essa mensagem, que novamente transportou o diabo Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos e a glória deles. E ele lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui eu imagino Jesus enfurecido, porque Jesus ele diz assim, vai-te Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã de hoje, que você não vai se render às vontades do mundo, que você não vai se render às vontades da carne, que você não vai se render às vontades do dinheiro, que você não vai se render às vontades de Satanás, mas que você só vai servir a Deus, adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, que você estará firme na presença do Senhor, que você estará firme nos preceitos que Deus ele tem para a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã de hoje, que as tentações do inimigo elas não vão te derrubar, as maldades do mundo não vão te derrubar, e você vai estar fortalecido diante do que Deus tem para a tua vida. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus, aplauda Ele, glorifica, exalte o nome do Senhor, pois Ele está dizendo nessa manhã de hoje, ei, as vontades do mundo não irão mais te derrubar, pois agora você está fortalecido na minha presença. Glória a Deus, aleluia. E olha, eu quero liberar mais uma profecia, tá? Porque o verso 11 diz assim, então o diabo o deixa, e eis que chegam os anjos e o serviam. Levanta sua mão, eu quero profetizar isso sobre a tua vida. O diabo ele vai vir com muita tentação para tentar te derrubar. Mas eu profetizo que você vai estar firmado no Senhor. Você vai resistir todas as tentações. Você vai passar todas as provas. Você vai passar todas as lutas. Você vai vencer todas as tribulações. E eu profetizo que da mesma forma que foi com Jesus, você vai sair desse deserto. Os anjos do Senhor irão te servir. E eles trarão a tua bênção nas tuas mãos. Eu quero profetizar neste dia de hoje que Deus ele está mandando anjos ao teu favor. Ele está enviando anjos para te ajudar. Ele está enviando anjos para te tirar desse deserto, para trazer a tua bênção, trazer
no teu milagre, você permaneceu, você foi fiel, você acreditou, e Deus, Ele vai mudar a tua história. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? A Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. E eu creio que Deus, Ele vai enviar anjos para nos servir também em nome de Jesus. Eu creio que ainda essa semana Deus, Ele fará muitos milagres na nossa vida. Enquanto o povo está festejando para o mundo, enquanto o povo está lá, ó, curtindo, dançando, bebendo, nós permaneceremos firmes. Porque eu até pensei, irmão, falei, acho que eu não vou fazer os cultos nesse dia de carnaval não, porque muita gente viaja, né? O pessoal não vai para a igreja. Só que aí Deus falou assim no meu coração: enquanto muitos estão deixando de fazer o culto, o diabo está, ó, botando para lascar. Então, enquanto ele bota para lascar lá, nós bota para lascar aqui no nome dele. Amém? Amém, irmãos? É ele fazendo a guerra dele lá e nós fazendo a nossa guerra com ele aqui. Nós não vamos desistir, nós não vamos parar, nós vamos vencer em nome de Jesus. E os anjos do Senhor irão nos servir. Amém? Amém? Vamos ofertar na casa do Senhor. Aplauda ele aí bem forte em nome de Jesus. Você conseguiu entender a palavra de hoje? Sim. Você conseguiu entender que vai ter momentos que você vai estar no deserto, vai passar por tentações, mas o Senhor, Ele vai te ajudar? Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Então pega aí a tua melhor oferta. Se coloque de pé. A gente já vai encerrar. Se coloque de pé todos. Pega aí a tua oferta. Se você vai ofertar pelo Pix, tem o número do Pix ali. Tem maquininha de cartão. Se você vai ofertar pela cédula, irmão, ajude. Ó, você que está nos assistindo aí em casa também, que vai ver essa mensagem depois, ajude a obra do Senhor. Irmãos, eu sou bem sincero. A Bíblia diz que nós temos que ter transparência. E nós ainda não conseguimos pagar o aluguel desse mês, irmão. Mas eu creio que Deus, Ele vai fazer alguma coisa, irmão. Eu falei, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais de onde tirar. Agora só o Senhor. Eu estou no deserto, mas eu creio que os anjos vão vir me servir em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Pega aí o teu melhor, se você puder, ajude a obra do Senhor. Pega aí o teu melhor em nome de Jesus. Levanta para o céu aí o teu melhor. Se você não tiver nada, levanta as tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero apresentar os teus filhos diante da tua presença. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que estão aqui nessa manhã, que vieram te servir, te adorar em espírito e em verdade. Senhor, agora nós vamos contribuir com as nossas ofertas, com nossos dízimos, com o nosso melhor, Pai. Senhor, eu te peço, venha honrar a nossa fé. Senhor, eu te peço, venha falar conosco. Senhor, eu te peço, Pai, venha nos encher da tua presença, Pai. Receba a nossa oferta, multiplica, Senhor, a oferta que vem através do nosso suor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, receba, Senhor, tudo aquilo que nós temos para entregar nas tuas mãos, Pai, e que cada dizimista e ofertante da tua casa seja abençoado 100 vezes mais com aquilo que eles estão colocando na tua presença. E se porventura tem alguém no nosso meio, Pai, ou alguém que está nos assistindo que não tem condições, Pai, de ofertar, não tem condições de dizimar, não tem condições de ajudar a obra, eu peço, Senhor, que o Senhor abra as portas, que o Senhor seja o Deus da providência, que o Senhor seja o Deus que faz milagres, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Estenda a mão em forma de receber. Eu vou fazer o apelo, mas para quem está nos assistindo aqui, eu sei que todos servem a Deus. Se você que está nos assistindo quiser entregar a tua vida para Jesus, coloca aí nos comentários que eu vou entrar em contato com você, vou orar pela tua vida. Se você morar em São Paulo, eu até faço uma oração na tua casa, amém? Se você morar em outro estado e pagar a minha passagem de avião, eu vou também. Nós vamos orar pela tua vida, amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam. Aplauda ao Senhor bem forte em nome de Jesus. Antes de encerrar, irmãos, eu só passar um recado aqui bem rápido. Essa semana a gente vai ter culto segunda, amanhã tem culto normal às 8 horas, quarta-feira culto normal às 8 horas, só que domingo que vem não tem culto, tá? O culto vai ser no sábado à noite, que vai ser o culto do meu aniversário, amém? Sábado que vem, meu aniversário é na quinta, mas o culto de comemoração vai ser no sábado. E eu conto com a presença de todos em nome de Jesus, amém? Amém. Que Deus abençoe, você vai para a tua casa abençoado, glorificando ao nome do Senhor.